Ei, prazer, tudo bom? Meu nome é Rebeca, para mim é um privilégio enorme ter você aqui comigo, muito obrigada por estar gastando esse tempinho aqui nesse canal. Eu espero que você possa ser abençoado, por mais que você é uma breve, espero breve, reflexão, né? E eu espero que possa servir de proveito para a sua vida. Então eu queria conversar um pouquinho sobre algo que eu tenho pensado, que sobre a vida que vivemos aqui, né? Sobre a realidade dessa vida aqui. Foi comentado um pouquinho sobre no vídeo passado, mas é algo que eu tenho pensado, então vai se fazer presente aqui de novo, mas numa outra perspectiva, vamos dizer assim. Eu terminei de ler Eclesiastes tem uns 2 dias, e eu tô com essa Bíblia de estudo aqui, da Fiel, né? A Bíblia da Fé Reformada, do Sproul. E ela traz no início de Eclesiastes sobre o significado da palavra vaidade, que quem já está familiarizado, né, com o livro de Eclesiastes, já leu alguma vez ou já ouviu falar, provavelmente ouviu falar que ele repete várias vezes sobre tudo ser vaidade, né? Então, ele fala sobre o trabalho, muitas vezes é vaidade, o construir aqui é vaidade, e termina dizendo que tudo é vaidade. Mas eu nunca tinha me atentado ao significado da palavra vaidade no hebraico. E essa Bíblia trouxe, né? Aqui eu não vou mencionar o nome da palavra, porque eu posso errar, mas se refere àquilo que é frustrante ou também àquilo que nos deixa perplexos. Esse seria o significado da palavra vaidade no hebraico. Isso me chamou muita atenção, porque a gente contempla a perplexidade da vida e a frustração da vida no nosso dia a dia, e em várias maneiras, né? Então a gente tem agora, infelizmente, ocorrendo a guerra na Ucrânia. E quantas pessoas que tiveram que deixar tudo para trás. Imagino que como deve ser perplexo e frustrante as pessoas se perderam tanto na Bahia, tanto na Ucrânia e em tantos outros locais e em situações diferentes, né? E isso resume o que é a vida, né? A vida construir aqui é vaidade. Construir aqui é perplexo e frustrante, porque nada aqui é eterno, nada aqui a gente tem a segurança. E me fazer pensar nisso me traz muita ânsia pelo céu, né? Eu tava lembrando esses dias daquela música antiga, O Exilado, né? Que fala, da linda pátria estou bem longe, cansado estou, tenho de Jesus saudade, ó quando é que vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres resplendores, contemplo já o meu lar. E no final, assim, da música, ele fala, né, do exílio voltarei. Essa frase, assim, tem falado muito comigo antigamente não, ultimamente. Do exílio voltarei. Estamos exilados nessa terra, né, igual as pessoas que saíram lá da Ucrânia, elas saíram exiladas, mas elas pretendem voltar. A esperança delas é voltar, né, para a terra natal delas, para a terra que muitas vezes eles amam, a pátria deles. E nós temos uma pátria que não é aqui, né? E que doce esperança saber que vamos voltar. Do exílio voltaremos, né? Isso é maravilhoso. E fazer pensar na realidade da vida aumenta a minha vontade do céu, aumenta o meu desejo pela eternidade. E isso me faz lembrar uma parábola, não, uma analogia que o Paul Washer faz quando ele fala sobre o Evangelho. Ele menciona sobre como a gente tem que anunciar o pecado, porque o pecado ele faz com que a redenção e o Evangelho brilhe. E ele traz a ilustração de um céu escuro com as estrelas. A gente só vê a beleza da estrela devido à escuridão do céu. E a mesma coisa o Evangelho, quando a gente chega e fala assim, Jesus te ama, Jesus te salvou. Mas se você não avisa para a pessoa que ela está perdida, que ela necessita de salvação e que ela merecia a ira de Deus, aquilo não vai significar nada. Aí ele usa outra ilustração que é como se você tivesse um barulho de chave, né? Um barulho de chave
e que é irritante. Mas para um preso, para alguém que está dentro de uma grade, o barulho de chave é salvação. Só que muitas vezes a gente esquece de mencionar para as pessoas que elas estão presas, que elas necessitam de salvação. E eu lembrei dessa analogia aqui porque também a palavra fala sobre ansiarmos a vinda de Cristo, né? Mas se nós estivermos com os olhos aqui nessa terra, nós não vamos desejar a vinda de Cristo. Se a gente achar que essa terra está boa, a gente não vai desejar a volta dele. Mas quando a gente lembra que aqui é vaidade, que aqui tudo é frustrante e deixa perplexo, é esse pano de fundo preto que a gente precisa, são as grades, a gente precisa lembrar que a gente está preso nessa terra. Aqui é um exílio, estamos exilados aqui nessa terra, né? E aqui não é a nossa pátria. E basta a gente pensar um pouquinho, meditar um pouquinho na vida. Não precisa muito, só um pouquinho, que a gente vai enxergar essa dura realidade que vivemos. De frustração, de perplexidade e de sem esperança aqui nessa terra, né? Você vê durante Salmos, os salmistas fazem reflexões muito grandes sobre isso, sobre a questão do ímpio que se dá bem nessa terra, da iniquidade que muitas vezes não é condenada nessa terra, que há injustiça, situações tão difíceis, né? Você vê o sofrimento e tudo isso nos deixa perplexos. Mais um pouquinho sobre Eclesiastes, sobre a expressão debaixo do sol, que Eclesiastes fala várias vezes sobre o debaixo do sol. E aí eu achei interessante uma definição que ele trouxe aqui, que eu vou ler. Que ele fala, debaixo do sol não se refere apenas à vida neste mundo, mas também à vida no mundo que foi afetado pela queda. Então a gente precisa lembrar disso, né? Gênesis 3, com o pecado do homem, a maldição foi para a terra, foi para o universo, para o mundo, a terra foi amaldiçoada. Então vivemos num mundo pós-queda, que foi afetado pela queda. E não adianta, o pecado contaminou tudo e estragou tudo e nos tirou qualquer esperança em pessoas, qualquer esperança em situação aqui, em tudo. E é necessário mantermos isso diante dos nossos olhos. Eu não lembro qual pai da igreja agora que clamava, né, Senhor, coloca a eternidade diante dos meus olhos, né? E essa foi a minha oração por muitas vezes e preciso voltar a orar isso também. Senhor, coloca a eternidade diante dos meus olhos, que eu venha lembrar que eu sou peregrina e forasteira aqui nessa terra, nessa pátria, que não é nossa, né? Nós não somos peregrinos forasteiros no céu. Quando eu falo sobre essa questão de ser forasteiro, né, de ser peregrino, me lembra muitas vezes de Salmos 137, que fala sobre o exílio, quando Israel estava no exílio da Babilônia, e os babilônios pediram para eles cantarem uma canção de Sião, lá na Babilônia, e eles falam assim, mas como cantaremos uma canção do Senhor em terra estrangeira? Né? Então, tipo, muitas vezes, eu lembro a primeira vez quando eu li esses salmos e ele ressaltou aos meus olhos, eu fiquei tipo assim, Senhor, eu tenho esse coração aqui, que eu tô em terra estrangeira e que aqui eu não posso construir, aqui não há alegria, não tô falando que a gente vive em sofrimento, não, a vida em Cristo tem os seus prazeres, né? Tem as suas alegrias abundantes, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente não pode esquecer que aqui não é o nosso lar. E sim, vamos passar por tristeza, dor, frustração, e é porque aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa pátria, né? E a gente precisa colocar os nossos olhos na eternidade, sempre, sempre, sempre. Me lembra muito daquela parábola, a parábola do semeador, onde tem a semente que ela fica entre espinhos e ela morre por estar ali. Na verdade, acho que ela não chega a morrer, né? Durante a parábola, diz que ela fica abafada ali, esqueci a palavra, abafada, e devido aos cuidados dessa vida, as fascinações da riqueza e as demais ambições. E como eu temo com essa parábola, porque muitas vezes, a semente, as outras morrem muito rápido, né? Tem aqui o
o pássaro come, a que está na pedra, que não tem raízes, morre, mas essa, ela cresce mais sufocada. Tem em um dos evangelhos que fala que ela não dá fruto com perfeição. Então, é como a gente tem que temer dessas coisas nos tirarem os olhos da eternidade, dessas coisas nos distraírem, né? E Jesus, ele alerta muito isso, muito isso. Através dessa parábola, tem a parábola também do rei que envia os servos para as ruas para chamar para a boda, para as bodas do cordeiro, no caso, na parábola era para as bodas do filho, e quando ele chama os convidados, cada um dá uma desculpa, e são desculpas terrenas, né? Fala que casou e por causa disso não pode ir, o outro fala que comprou um terreno e por causa disso não pode ir, o outro fala sobre que tem que experimentar, acho que uma junta de bois. Então, você vê que essas coisas podem tomar o nosso coração, e o Senhor nos alerta muito sobre isso. Então, a gente precisa ser muito vigilante em relação a isso, né? E zelar. Como Hebreus fala, eu acho que o ponto é o que Hebreus coloca. Hebreus 12, que fala sobre tirarmos o pecado e o peso, né? A vida do cristão nessa corrida intensificar a corrida o máximo possível. John Piper tem uma palavra maravilhosa sobre essa corrida. E é tirar o pecado e o peso, o que distrai. Então tem coisas que podem ser peso em nossas vidas, né? E muitas vezes são coisas terrenas, coisas que são vãs, coisas que, se colocarmos a nossa confiança, são frustrantes e passageiras. Então, o problema de construirmos aqui que tudo é vão, que tudo é vão. E que então essa reflexão é para colocar esse pano, um pouco desse pano de fundo, para que a gente possa ansiar o céu, né? Que a gente venha desejar com todas as nossas forças ser libertos daqui, né? Onde tudo é cinzas e não tem como construir. Mas estamos vivos por causa de Cristo, derramou o sangue dele por nós e nos permitiu, dia após dia, vencer o nosso pecado, vencer as dificuldades. Ele falou que estaria conosco até a consumação de séculos, bendita esperança. E também temos a esperança do céu. E antes, quando eu falei sobre vencer o pecado, eu lembrei de uma parte frustrante dessa vida que eu não mencionei, que para mim é a que mais me pega, assim, quando eu tenho os meus problemas de chegar e falar assim: Senhor, como essa vida é frustrante, na guerra com o pecado. Me diga você, se você não sente essa frustração na guerra contra o pecado. Você, muitas vezes você chega e acha que conseguiu vitória numa área, e quando você vai ver, você já falhou de novo. E você vence uma área e você descobre outra que precisa vencer. E parece que nunca tem fim, e você se sente tão impotente, tão frágil diante do pecado, como a palavra diz, ele corrói tudo dentro de nós, né? Mas a gente tem a bendita esperança que não somos mais escravos do pecado. Ele nos libertou, é uma esperança para aqui. E temos a maravilhosa esperança da eternidade, que a obra dele vai se consumar em nós na eternidade. E lá não teremos mais que guerrear contra o pecado, não teremos mais que guerrear com a nossa fraqueza. E, gente, se isso não nos enche de alegria, a gente precisa rever o Evangelho, porque essa é a boa nova. Libertação aqui, mas uma libertação eterna e final, consumada lá no céu, em que não teremos mais que... Na verdade, essa libertação já ocorreu na cruz, mas que iremos vivenciá-la em plenitude quando deixarmos aqui essa vida, né? Então, a morte para nós é a vitória do cristão. É a vitória do cristão. E tudo ao nosso redor nos faz esquecer dessa realidade maravilhosa e gloriosa. Então, é isso que eu queria deixar aqui como reflexão, que você possa olhar, contemplar a frustração da vida. Contemple a frustração da vida, sabe? Nas situações de dor, nas situações de dificuldade, contemple e lembre que essa é
é uma promessa que a gente vai ter de redenção, sabe? Olhe para isso e lembre da nossa promessa de redenção, porque aqui não é o nosso lar, do exílio voltaremos, do exílio voltaremos. Então, que venhamos estar aí, quero animar, continuar aí nessa luta contra o pecado, contra a nossa carne, contra tudo aquilo que é peso, né? Tudo aquilo que não convém, e que o Senhor nos encontre santos e preparados para a volta dele, amém? É um prazer ter você aqui e espero que possa ter te edificado em alguma coisa, tá bom? Beijo e tchau. E se Deus quiser, até a próxima.